Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra número 109, no dia 3 de agosto de 2022. Vamos continuando como uma terceira aula sobre chakras, dando uma continuidade, porque a questão da energia é fundamental para a nossa saúde de uma perspectiva holística, tanto mental, psíquica, né, como emocional, energética. Olá, Ali, boa noite. E, consequentemente, uma manifestação de equilíbrio a nível físico. Então, é dentro desse propósito que a gente tem feito todos esses encontros, né, nas quartas-feiras, e com o propósito de ajudar as pessoas através de um nível maior de conhecimento, de permita reflexões, como também com a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que as pessoas podem fazer todas as noites, como a gente tem feito normalmente, né? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão dos chakras, dos vórtices energéticos e dos estados de consciência que permitem a alma a perceber, né? Então, a nossa primeira aula foi o básico dos chakras, né? Segunda aula, na semana passada, sobre a relação do chakra com os hormônios da felicidade, e hoje a gente vai abordar a questão dos níveis de consciência. Então, vamos lá. Eu vou inverter aqui a sequência, de tal maneira que vocês possam acompanhar aqui no computador. Então, como a gente já mostrou muitas vezes, né, os nossos chakras, eles são sintonizadores vibracionais, como se fossem estações de rádio, receptor, que sintonizam as frequências, as 7 frequências do Sol, da luz solar, e também as vibrações do planeta Terra. Nós já vimos isso em detalhes, né? Então, quem tiver dúvida, volta à primeira aula sobre os chakras. Então, você vê que os nossos chakras, que são vórtices, né? Esses vórtices, como aparece aqui, eles captam a luz do Sol, alimentam as nossas glândulas endócrinas, que são os coordenadores, vamos dizer assim, da produção de hormônios. E os hormônios controlam toda a parte física, química do nosso organismo. Então, de qualquer maneira, é muito mais claro que a gente é controlado a nível fisiológico a partir dos nossos hormônios. E em termos de estado de consciência, nós já vimos isso aqui também na primeira aula, que mostra o estado de vigília, o estado de sono e o estado de consciência desperta, né? Existe um conhecimento pouco divulgado no mundo ocidental. Isso é mais do mundo oriental, principalmente da China e da Índia. É o que trata da Kundalini, uma energia serpentina, é uma trindade, são 2 serpentes que vão harmonizando os chakras, vão subindo pela coluna,
que é chamada Sushumna, em sânscrito, e duas energias, uma masculina e uma feminina, em forma de serpente, a Ida e Pingala. Então, essas energias, essa trindade, ela faz uma conexão, uma interação entre todos os nossos chakras e, como nós vimos anteriormente, faz uma conexão entre a Terra e o Sol. Então, aqui nessa outra figura, que é equivalente, tem novamente a Kundalini, as duas serpentes, e que vai até o chakra coronário, e daí faz essa conexão cósmica, né? Então, o ser humano, quando ele ativa a sua Kundalini de forma natural, através da harmonização dos seus chakras, ele ou ela, a pessoa, vai despertar a sua consciência, e nós vamos ver em detalhes. Nós temos 33 vértebras, e de acordo com a tradição yogi, a Kundalini está enroscada no cóccix, em 3 voltas e meia, né? Essa 3 voltas e meia é uma simbologia, porque o 3 voltas e meia, 3,5, é a metade de 7, né? O 7 é o número do ciclo, por isso que a gente tem 7 dias da semana, o ciclo da lua, 7 chakras, 7 raios, né, do arco-íris, os setênios. Então, o 7 é o número da nossa natureza, vamos dizer assim, planetária. Então, para identificar o quanto importante é essa simbologia da subida da Kundalini e pelo despertar da consciência que é gerado por ela, que nós temos na maçonaria, não sou maçom, mas os níveis, né? E o grau 33 é o do grão-mestre, é supostamente a pessoa que, ao longo dos vários níveis da maçonaria, desde o nível 1, então, simbolicamente, o maçom de grau 1, a Kundalini subiu até a primeira vértebra, segunda vértebra, sucessivamente, até o grau 33, quando supostamente a pessoa despertou a consciência. Então, aqui nós temos a Kundalini, quer dizer, serpente. E temos aqui o caduceu de Hermes ou Mercúrio, dependendo da mitologia, se é grego ou romana, que é o símbolo da medicina ocidental. Então você vê novamente a importância da Kundalini como um símbolo de uma saúde, de uma perspectiva holística, né? Então, ela sempre tem as duas serpentes, a subida pelos chakras e essas duas asas que representam a dualidade e aqui um estado de unidade, de despertar consciência. Quando a gente analisa a pirâmide de Maslow, de motivação de Maslow, o Maslow, Abraham Maslow, foi considerado, né, o pai da psicologia norte-americana, né? E ele criou, isso aí tem muitos, na internet, muitos assuntos sobre isso, isso aí faz parte da básica da psicologia ocidental. Então, ele criou essa pirâmide, que é conhecida, e a gente... Então tem assim, é uma pirâmide, tem uma grande base, né?
Então, o grande fator de motivação, quem está na parte de baixo, é a fisiologia. Então, é comida, água, abrigo, sono, etc. Então, a gente vê, se assistiu os jornais, que grande parte da população planetária, e aqui no Brasil em particular, né, os seus milhões de famintos, 30 milhões de famintos, as pessoas vivem aqui na parte de sobrevivência fisiológica, né, de sobreviver no dia a dia. Então aqui a pessoa mora num lugar, numa habitação normalmente alugada, ou debaixo de uma ponte, numa comunidade, seja lá o que for, né? O fator de motivação dele, o próximo, é ter segurança. Então ele quer ter segurança, um emprego com carteira assinada, ou um negócio, segurança para a família, para a propriedade, etc. Quando ele satisfaz esse aspecto de segurança, o próximo é a parte social, que é a parte de amizade, relacionamento afetivo, social, comunidade, família, etc. E você veja que ela tem, as cores têm uma relação com as frequências dos chakras, como nós já vimos, né? Então, quando ele está nessa parte, atravessa essa parte social, ele entra na parte de estima, né? De reconhecimento, de status, de autoestima, quer ser bem visto na sociedade. É a parte, vamos dizer assim, do ego, né? Principalmente. E quando ele tem todos esses aspectos satisfeitos, ele começa a se voltar para a parte pessoal, né? O seu desenvolvimento pessoal, aquelas questões fundamentais filosóficas, de onde vim, para onde vou, etc. Então aqui é o topo da pirâmide, né? Então, de uma maneira conceitual, nós podemos dizer que as pessoas que estão numa busca espiritual, eles, de certa forma, estão aqui no topo da pirâmide, é por isso que são poucos, né? Outra coisa importante é que existe toda uma dinâmica, né? Quer dizer, se a pessoa está com uma necessidade fisiológica, por exemplo, aquilo é o que vai se tornar a maior prioridade na vida da pessoa. Então, dentro dessa perspectiva da pirâmide de Maslow, nós temos aqui uma pirâmide também de hierarquia, que nós vamos abordar em relação aos chakras, né? Então, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós vamos estudar agora, em nível mais detalhado, o nível de consciência em função dos chakras, né? Essa apresentação é uma parte de uma palestra bem anterior que nós fizemos há uns 2 anos atrás, chamado O Espectro da Consciência. Então, a gente fez aqui um resumo, né? Então, o chakra, o nível de consciência mais baixo, que é esse daqui, né? Ele tem a ver com o chakra, a pessoa que está só com o primeiro chakra ativado, vamos dizer assim, né? Que é o chakra básico, a cor é vermelha, é o elemento terra, a pessoa está ligada na terra, na matéria, né? O sentido é o tato, é o sentido da matéria. E o pecado capital, eu fiz uma pesquisa sobre isso, existe uma correspondência entre os 7 pecados capitais, foi criada até pela Igreja Católica, né, Romana, é a preguiça, que é a falta de atividade, é a inatividade. Em termos fisiológicos do organismo, então, ligado ao chakra básico, nós temos o sangue, as suprarrenais e o esqueleto, toda essa parte vital da nossa vida encarnada, né? Quando a pessoa está com esse chakra harmonizado,
Os atributos positivos dele é coragem, assertividade, segurança, confiança, ancoramento na terra, sobrevivência no meio físico agressivo e age principalmente por instinto, né? A definição de território é baseada no macho, na força bruta e patriarcal. Então você vê que o que predomina hoje nesse planeta é o patriarcado, né? Quando esse chakra está bloqueado, os atributos negativos são a inatividade, a insegurança, a falta de confiança em si, medo, covardia, né? Esse chakra, ele é um chakra muito poderoso e dificilmente bloqueia. Normalmente ele bloqueia apenas por duas situações. O risco de morte, desde a parte do útero, e traumas sexuais, né? Então ele deixa a pessoa sem ancoramento, insegura, com falta de confiança em si, medrosa, covarde. A abrangência da percepção nesse nível é apenas da matéria. É tribal, territorial, racial, baseada na genética sanguínea e sectária, né? Então a gente vê muitas etnias ainda nessa percepção tribal, né? O fator motivacional nesse nível de consciência básica é a acumulação de bens materiais para si e seus descendentes sanguíneos. Então é importante, à medida que a gente vai evoluindo aqui nos níveis, que cada um de nós vá procurando criar uma matriz onde é que você se identifica, né? De tal maneira que isso funcione como um fator motivacional para a sua evolução da consciência, né? Aqui é o planeta Saturno, não vamos entrar nesse negócio, e o cérebro predominante é o cérebro reptiliano e o corpo etérico, né? Nós já vimos também. O segundo chakra é a consciência da procriação. Então é o chakra sexual, é laranja, o elemento é água. Você vê que nesse plexo sexual o que predomina é a água. O sentido físico é o sabor, né? Por isso que a gente, quando tem um sabor gostoso, gera água na boca, né? A fisiologia são as gônadas sexuais, no homem, nas mulheres, os ovários, e nos homens, os testículos, a bexiga, útero e próstata, né? O pecado capital é a luxúria, né? O sexismo, a depravação. E o fator motivacional é a perpetuação da espécie, e a mulher é um instrumento de procriação, né? Por isso que em algumas tradições a poligamia é aceita por uma sociedade machista, né? Até um dia desse tínhamos aqui no Brasil, ainda existe muito a defesa da honra masculina, né? E a mulher sem expressão própria, com a mudança como uma propriedade do homem, o patriarcado, né? Evidentemente, isso está num processo grande de mudança nesse século XXI, né? E à medida que as energias de Aquários e das Pleiades vão se acentuando, maior vai ficando o equilíbrio entre o masculino e o feminino. O nível 2 é da religião fundamentalista, né, baseada no medo, temente a Deus e seus castigos, né? A abrangência da percepção, novamente, é local, racial, tradicional. E os atributos positivos é a castidade e a sacralidade da relação sexual, alto poder para alavancar a criatividade. E o despertar da consciência para níveis mais elevados. Então ele funciona como um propulsor para a subida da energia Kundalini, né, que se encontra caída no cóccix, na maioria da humanidade.
Aqui, novamente, a abrangência da percepção ainda é materialista, social, com religiões tradicionalistas, e a pessoa segue a opinião e crença das maiorias, presas nos sistemas de crença das religiões tradicionais, né? O próximo nível, o terceiro nível, é o plexo solar, a cor amarela, elemento fogo. A parte de fisiologia do nosso organismo é o plexo solar, pâncreas, fígado, vesícula biliar, baço, todos irrigados pelo elemento fogo, né? Pelo plexo, área do plexo solar. O pecado capital é a gula, né? Para quem vive no mundo da matéria, comida, a posse de bens materiais, dá uma sensação de poder, né? E a gula gera barrigas preeminentes, que nesse nível de consciência é um indicador de riqueza, de fartura, né? Grande parte da humanidade se encontra nesse parte aqui, né? No nível do ego. É o planeta Marte, vermelho, é o planeta do fogo, né? Os atributos positivos, harmonizados, a pessoa honra o seu aspecto manifestado na matéria, né? Administrando adequadamente os estresses naturais desse vidro, de nível nesta vida, na superfície da Terra. Os atributos negativos, o chakra desequilibrado gera queimação no estômago, gastrite, úlcera, tumores, etc., né? E os temas dominantes são sobre coisas, bens materiais, profissão, carreira, né? É muito interessante você observar o comportamento verbal das pessoas e quais os temas que eles têm motivação, né? Então, tem uma analogia que diz assim, as pessoas de baixo nível falam de pessoas, né? No estado de consciência inferior, só fala de pessoas, de família, etc. Quando está no nível médio, ele fala de coisas, né? Dos bens, do que tem, de carro, de casa, profissão, carreira, etc., né? E as pessoas, quando estão mais evoluídas, elas falam de ideias, de filosofia, dessas coisas mais espirituais, transcendentes, né? Isso é um bom indicador também para observar o nosso nível de consciência. O nível, o fator motivacional, né, é a aparência externa, né, física, a reputação, a ostentação de riqueza material, comparação com os outros, né? Nesse estado de consciência, tem que estar sempre, os egos têm que estar se comparando, né? Porque essa sensação aparente de superioridade é só comparando com os outros, né? Aqui nós entramos no nível 4, que é o consciência emocional e de cura. Aqui nós entramos realmente numa fase de mamífero, né? Que só o mamífero é que tem essa parte emocional, que é o cérebro reptiliano. O chakra é o cardíaco, na cor verde, o elemento é o ar. A fisiologia é o plexo cardíaco, os pulmões, coração, glândula timo, né, fundamental para o sistema imunológico, e as mamas, né? O pecado capital é a avareza, né, o egoísmo, a inveja, né? Por isso que se diz que o egoísta tem um coração fechado, né? O cérebro dominante é o sistema límbico, o cérebro emocional, o corpo emocional do mamífero. A anatomia cósmica é o coração, que está em ressonância com o campo magnético da Terra e do Sol. Noutra oportunidade nós vamos aprofundar esse assunto. Os atributos positivos são a amorosidade, a bondade, a fé,
baseado numa energia superior divina, né? Sentida pelo coração, que cria o altruísmo e a generosidade, né? A pessoa com esse chakra bloqueado, ela desenvolve a perversidade, o ódio e o medo, né? A abrangência da percepção segue as religiões tradicionais de forma devocional, sem questionamentos, com grande apego, né? Um fator motivacional interessante aqui é esse, que a pessoa procura fazer o bem para agradar a Deus, porque é temente a ele masculino, né? Mas ainda sem expressão própria pela busca da verdade, né? O nível 5 é a consciência da expressão ou do poder, porque a gente expressa o nosso poder pela palavra, pela vibração. Esse é o chakra laríngeo, que é a glândula tireoide, azul celeste. Aqui nós temos o primeiro éter, né, a quinta essência. O sentido é a visão do mundo físico. O pecado capital é a soberba, né, que representa manifestado como orgulho, prepotência, espírito de superioridade, etc. O cérebro dominante é o neocórtex, no hemisfério esquerdo. Os atributos positivos é a expressão da sua verdade, né? Não quer dizer que é a verdade naquele momento, naquele nível de consciência, né? E o que motiva a pessoa é a partilha, né? Expressar suas descobertas no plano da verdade, que está oculta a maioria das vezes das pessoas. Então, à medida que a pessoa vai, né, evoluindo, a pessoa sente a necessidade de ajudar o próximo, né? De ir partilhando as suas experiências. Isso aí é o arquétipo do lobo. O nível 6º é a consciência intelectual, que é o chakra frontal. A fisiologia é a pituitária ou hipófise, né, conectada ao hemisfério esquerdo, racional, intelectual. É a visão astral, né, o terceiro olho. E o pecado capital é a inveja, né? A intelectualidade pura como um objetivo e não um meio para uma etapa superior gera esse sentimento de superioridade, que é a principal ferramenta no mundo da matéria. E observe que esse intelectualidade muitas vezes é em meios supostamente espirituais, né? Em algumas religiões as pessoas são tem um processo de soberba intelectual, né? É o hemisfério esquerdo, a mente concreta, o conhecimento intelectual não dá sabedoria, né? Que é o planeta Mercúrio, que representa o mensageiro de Deus, né? Que é o famoso caduceu de Mercúrio que nós falamos antes. E aqui, finalmente, o nível mais alto, que é o nível da consciência desperta, cósmica ou iluminada, que é o chakra coronário da coroa, né? A flor de 1000 lótus. Aliás, o lótus de 1000 pétalas, né? Em aramaico, que é a língua dos essênios, do qual Jesus foi iniciado, né? O nome desse chakra é chamado Rainha de Sheba, ou coroa de 144.000 diamantes. É por isso que no livro Apocalipse, Revelação, se fala que se salvarão os 144.000 escolhidos, entre aspas, né? Esses 144.000, na realidade, não se refere a um número que no Apocalipse diz são 144.000 judeus, né? Na realidade, ele se refere ao despertar da consciência do chakra coronário da Rainha de Sheba. Então, a pessoa despertando
Essa é a fase futura da humanidade no planeta, né? Nós estamos aqui numa fase de expiação em provas, né, de acordo com a doutrina espírita. Entraremos numa fase de transição intermediária, chamada de regeneração, e depois tem a fase de ascensão, né? Que é a ascensão espiritual, a ascensão da Kundalini, a ascensão da consciência. Isso acontecerá se a humanidade, não destruir o planeta antes, por conta da loucura, né, da humanidade que está destruindo a biosfera do planeta, né. A cor desse chakra é violeta ou branco, a glândula é pineal e hemisfério direito intuitivo feminino, né. E anatomia cósmica é o planeta Vênus. O pecado capital é a ira, a raiva, a falta de fé, que traz a preocupação, a ansiedade e bloqueia esse chakra, né? Então, é muito importante a pessoa ter um controle da sua raiva, da sua preocupação, porque ela bloqueia o hemisfério direito e bloqueia a conexão espiritual, né? Por isso que todas as tradições e o Mestre Jesus ensina a viver no presente, né? E quando a pessoa está com esse chakra harmonizado, ele desenvolve a intuição, a inspiração, a criatividade, onde tudo flui a partir do mundo mental. Consciência cósmica, o Akasha, o sétimo céu, também chamado de noosfera, né? A mente do planeta Terra. E quem tem esse chakra harmonizado tem um grande poder de cura, né? A abrangência é cósmica, universalista, a pessoa sente um estado de unidade, né? Vivendo na verdade, pois essas são as energias de um universo consciencial e divino. Então vamos agora inverter aqui. Muito bem, vamos de volta. Então é muito importante, né, que a gente vá desenvolvendo o nosso conhecimento intelectual, porque isso permite o autoconhecimento, tanto a parte mental como a parte sensorial. Porque o nosso organismo, ele dá as suas mensagens, né? Principalmente nas doenças. As doenças têm que ser reconhecidas como mensagens da alma, mensagens do corpo, de que alguma coisa está fora da sintonia, está em desequilíbrio, perdeu a homeostase, né? À medida que a pessoa vai evoluindo na sua consciência, ele vai cada vez mais sendo o médico, né, o terapeuta da sua própria saúde. Ele começa a perceber as conexões que existem entre os seus órgãos, os seus chakras, as suas glândulas, o seu aspecto energético da alma, o aspecto emocional, o aspecto mental e, consequentemente, o seu aspecto espiritual, né? Então, é importante que a gente faça as nossas autorreflexões para que a gente possa perceber os pontos, né, que precisam de melhoria, de evolução, né? Uma coisa muito importante de salientar é que todos nós cometemos os desvios, as ofensas, os pecados, né?
da lei cósmica. Mas isso não deve ser um fator de jogar a sua vibração para baixo, né? Tem que se auto-perdoar de tudo que já houve, né? Nós estamos aqui nesse planeta há muitas encarnações e o importante é isso, que a gente identifique os nossos pontos que precisam de melhoria e trabalhar nesse sentido, né? Sabendo que requer um esforço, né? Requer uma força de vontade, porque a gente fica muito condicionado ao status quo, a um regime de conforto, né? De zona de conforto. E para você evoluir, você vai ter que fazer mudanças, né? Mudanças de hábitos, mudanças de temperamento, de comportamento, sabendo que, à medida que você vai buscando, você vai recebendo ajuda espiritual de você mesmo, do seu aspecto divino, do eu superior, né? Que é o nosso anjo da guarda pessoal, né? Nas tradições religiosas, a pessoa tem o anjo da guarda, mas o anjo da guarda não é um ser, uma entidade separada, não é você mesmo, no estado de consciência desperta, né? Então, essa aula de hoje, ela permite muitas reflexões importantes, né? Então, eu gostaria de incentivar, né, você a fazer suas autoanálises, autorreflexões, né? E colocar isso como intenções no seu processo da meditação MAP, que a gente faz todas as quartas-feiras, né? Então vamos agora falar do MAP, como a gente sempre tem pessoas novas, né? Então o MAP é uma meditação que qualquer pessoa pode fazer, significa movimento ascensional planetário, onde a pessoa invoca os seres de luz, os mesmos seres que ajudam na terapia de frequências de luz. E você, antes de dormir, faz a invocação, faz as suas preces pessoais. Recomendo também fazer a grande invocação, que é uma prece supra-religiosa, muito poderosa e muito linda. E aí você faz a invocação dos seres de luz, coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja prioritariamente trabalhado por essa equipe espiritual e vai dormir, né? E faça isso todas as noites. Se por acaso esquecer, continua na noite seguinte. E também você está autorizado a ensinar, passar para outras pessoas, seja você um agente divulgador, né? Para contribuir, para aumentar essa egrégora, e onde quanto mais pessoas estiverem praticando, maior é tanto o resultado a nível individual como a nível coletivo, né? Porque vai aumentando o poder da egrégora, né? Então vamos agora a essa segunda parte da meditação. Então vamos agora, peço a você para fechar os seus olhos, escute apenas a minha voz, sente-se ou deite-se numa posição confortável. Vamos fazer algumas respirações lentas e profundas para acalmar a mente e trazer a energia para o coração, como é comum nas práticas de yoga, etc.
inspirando lenta e profundamente, segurando o ar um pouquinho de forma confortável nos pulmões e deixando sair pela boca entreaberta. Faça algumas vezes. Esse processo, rapidamente acalma a nossa mente e o nosso coração. Vamos recitar a grande invocação, você vai nos acompanhando, ou verbalmente ou baixinho, mentalmente, como você preferir, para dar uma harmonizada geral nessa plataforma energética. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha. Fosse 2 palavras. Você faz 3 vezes. Os Cherokees, no plano astral, o mantra de invocação é Akita Mani Io. Também 3 vezes. E os sirianos, Ia e Uma, como fosse 2 palavras, também 3 vezes. Então nós vamos agora fazer as invocações e depois você coloca a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Então vamos lá. Então você me acompanha. Aloha. 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 Akita Mani Io. Akita Mani Io. Akita Mani Io. Ia e Uma. Ia e Uma. Ia e Uma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. E vá dormir. Então essa meditação é para ser feita exatamente antes de dormir. Porque quando a gente dorme, existe uma projeção do nosso campo áurico e fica mais fácil para os seres de luz trabalharem, né, quando a gente está dormindo no plano astral. E se você não for dormir ainda, fica um tempo que você achar necessário nesse processo. Quando você for dormir novamente, mais tarde, você faz novamente, tá bom? Como a gente faz todas as vezes, essa palestra fica gravada no meu canal do Instagram, que você está assistindo, e também no nosso canal do YouTube, Eduardo Chianca.
Então a todos uma boa meditação e uma boa noite. E até a próxima quarta-feira.